da gente começar, aqui na parte do internacional, acho que eu só queria trazer aqui o fechamento do último mês com vocês e já o fechamento de 2023, né? A gente viu aí uma performance bastante positiva dos mercados de risco no geral, basicamente muito explicado por conta do fechamento de curva de juros que a gente viu nos Estados Unidos, tá? Então, Ibovespa acumulando uma alta de 5,40 no mês e fechando aí o ano de 2023 com quase 22,3% de alta. Quando a gente olha o S&P, a alta foi de 4,42 no mês e fechando o ano aí com 24,2 de alta. E o principal driver desse movimento, que foi bastante proeminente ali no final do ano, né, novembro e dezembro, é explicado por essa questão de fechamento de curva de juros lá nos Estados Unidos, depois da última alta do Federal Reserve, né, que a gente teve a, as mudanças nas projeções, tanto para juros quanto para a inflação nos Estados Unidos para 2024 e para 2025 também, tá? Então, começando aqui primeiro pela parte lá de fora, e a gente já entrando aqui nos Estados Unidos e se aprofundando um pouco mais nessa questão dos ajustes nas projeções do Banco Central americano, acho que é importante a gente destacar aqui o que foi o responsável por esse movimento quando a gente olha todas essas linhas de Treasury, tanto dos vértices mais curtos até os vértices mais longos aqui, nos últimos meses de 2023, né? Aquilo que eu estava comentando com vocês, a gente vendo, por exemplo, aqui a Treasury de 10 anos saindo de quase 5, que ela chegou a encostar ali no início do último semestre do ano passado, do último trimestre do ano passado, até fechando ali para baixo de 4% em 2023. Obviamente que a explicação disso são dados de inflação que têm melhorado bastante, mas principalmente essa questão aqui de projeção do Banco Central americano para os próximos períodos em termos de juros, tá? Então, a gente tinha ali o Banco Central americano que está fechando o ano de 23 com a taxa negociada Fed Funds, né, de curtíssimo prazo a 5,25, 5,50 ao ano, e a gente tinha uma projeção de que esse número, eventualmente, aquela abertura para mais uma alta ainda em 2023 que não se concretizou, foi atualizada para que fosse encerrado esse ano, justamente nesse patamar que a gente está, e para 2024, que o Banco Central antes enxergava um potencial de cortes ali na ordem de 40 basis points, fechando o ano de 24 com 5,10 de juros, agora esse potencial de cortes ele já está ali mais próximo de 80 bips, né? Então a gente falando que os juros lá fora podem encerrar 2024 na ordem ali de 4,60% ao ano, né? Quando a gente olha para 2025, isso também, essa redução também foi verdade, né? Então, a gente antes tinha ali 3,90 como sendo precificado pelos membros do Banco Central americano, e agora a gente está falando aí de 3,60, então mais um espaço de um corte adicional do fechamento de 24 para o fechamento de 25 de mais 100 bips, tá? A explicação justamente para isso a gente tem visto ali nos Estados Unidos a parte de inflação melhorando bastante, né? Então, quando a gente olha ali os dados que a gente já tem fechados de novembro, né? Lembrando que dezembro não saiu ainda, mas a gente tem tanto a parte de inflação ao consumidor, né? O principal dado que o Fed olha, que é o PCI, o acumulado dos últimos 12 meses, já está em 2,60, que é bastante em linha com a projeção que ele tinha para o fechado de 2023. E também quando a gente olha as projeções para 2024, né, fechado, e 2025, a gente também viu ali uma melhora da reunião anterior do Fed para essa, em termos das projeções, né? Então, o Fed enxergando aquele cenário que a gente vem falando de possivelmente ter um soft landing, né? Então, a economia conseguindo desacelerar de forma gradual, sem a gente ter surpresas na inflação e a gente podendo ver os juros sendo cortados sem que a economia americana passe por uma recessão, a gente está vendo isso entrando mais nas projeções do Fed e ficando bastante escancarado para o mercado, tá? É lógico que um ponto que a gente tem que ter atenção aí, essa uma questão muito mais da parte de atividade, é que a gente ainda está vendo uma pujança muito forte da parte de atividade nos Estados Unidos, tá? Então, quando a gente olha a taxa de desemprego, que ainda está um pouquinho distante dessas projeções que o Fed faz para o fechado de 23, né? A gente teve ali o payroll que saiu na semana passada, que acaba que nem está aqui nessa tabela, mas que a taxa de desemprego se manteve em 3,70, enquanto que a projeção era 3,80.
e o próprio Banco Central americano projeta um aumento dessa questão do desemprego para 24 e para 2025, a gente deve ainda ficar de olho nessa questão de mercado de trabalho e como é que o mercado de trabalho vai responder a essa alta de juros, tá? Um pouco do discurso geral que eu quero traduzir aqui é que talvez seja difícil a gente ver o Banco Central americano flexibilizando a taxa de juros lá fora, sem a gente ver uma resposta mais forte, tá? Mais difícil ali da parte de mercado de trabalho, que ainda está bastante forte, né? Obviamente, porque essa pressão de mercado de trabalho ela se traduz em uma pressão mais forte inflacionária, tá? Então, esses são os pontos que a gente tem que ficar de olho. E até agora, quando a gente tenta olhar dados antecedentes em relação a essa questão de atividade econômica, a gente ainda vê, na verdade, a atividade econômica ganhando uma certa atração, mesmo com esse nível de juros tão elevado, tá? Então, tanto a parte de confiança do consumidor, que vem acelerando aqui nos últimos meses, quando a gente olha, por exemplo, o PMI de serviços também vem em ritmo expansionista ali desde janeiro, de fevereiro do ano passado para frente, e também acelerando aqui nos últimos meses, isso acaba sendo um pouco ainda algo que deve trazer uma insegurança para os mercados em relação a essa questão de espaço que o Fed tem para poder cortar os juros, tá? Entrando aqui na parte de renda fixa, então, para a gente começar a falar um pouco sobre as classes lá nos Estados Unidos, acho que pontos importantes para a gente destacar, que são comentários gerais para pautarem as nossas decisões de alocação nas carteiras, a gente ainda tem a parte de crédito privado de boa qualidade nos Estados Unidos, pagando spreads bastante interessantes. Então, mesmo a gente tendo visto aí esse fechamento de curva do final do ano passado, em termos históricos, as taxas desses títulos de boa qualidade são bem atrativas, então ainda parece fazer bastante sentido esse tipo de alocação. Quando a gente olha a parte de curva de juros, que parece que está mostrando ali uma desaceleração do nível, né, uma quantidade de cortes implícita na Fed Funds bastante agressiva. Isso parece não conversar muito com o que o Fed está dizendo e o que os próprios economistas dos bancos lá fora têm falado. Talvez a gente tenha que tomar um pouco de cuidado aí nesse momento, diante dessa alta de bolsa que a gente viu em dezembro, em novembro, na forma como a gente vai alocar as carteiras, tá? O mercado pode ter exagerado um pouco nessa precificação de cortes, então esses dados de trabalho, de atividade que eu estava comentando com vocês, vão ser quem vão pautar a forma como o mercado vai precificar essa desaceleração de juros ao longo de 2024. Quando a gente olha ali a parte de indústria, que sugere alguma desaceleração, ainda que serviços não, isso é um indicador que talvez a gente também tem que acompanhar para frente, para ver essa dinâmica de juros que eu estava comentando com vocês. E se a gente olha ainda para a parte de mercado de trabalho e mercado de crédito, eles seguem ainda bastante fortes, tá? Isso até são pontos que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes. Então, só para a gente trazer aqui, né, a taxa de empréstimo bancário lá nos Estados Unidos está em patamar extremamente elevado, né? Então, um pouco desse receio que a gente tem aqui em relação a essa questão de atividade, é atividade muito forte, ainda com uma taxa de empréstimo bancário bastante cara, como é que a economia vai performar para frente em relação a isso, tá? Quando a gente olha a quantidade de crédito disponível na economia americana para o consumidor, né? Olhando aqui cartão e rotativo, a gente está no pico histórico, né? E isso segue ainda acelerando mês a mês em 2023 e agora nesse comecinho de 2024 a gente ainda deve continuar vendo isso aqui acelerando um pouco. Quando a gente vai olhar a parte de atrasos e PDD dos bancos, né? Esses são pontos que podem vir a preocupar nessa questão de como é que a atividade tem performado. Aqui a parte de atraso no cartão de crédito, a gente tem o fechado do último trimestre de 23, do terceiro trimestre de 23, a gente também vê esse nível aqui se elevando, obviamente com aquele aumento de oferta de crédito. Quando a gente olha a PDD dos bancos,
também não está num nível acima ali do que a gente teve na pandemia, mas também vem acelerando ali ao longo de 2023. E se a gente pega a parte de poupança do americano, né, todos aqueles cheques que foram disponibilizados ao longo da pandemia e que surtiram bastante efeito, né, nessa questão de atividade, nessa retomada do pós-Covid, isso tem esse estoque ele tem diminuído aí ao longo de 2023, o que de certa forma é sim positivo para essas questões de juros que eu estava comentando, mas quando a gente olha um mercado de crédito que ainda está se expandindo com um nível de taxa tão alto e com um nível de poupança que tem se reduzido, isso pode ser um pouco ainda preocupante para frente. É por isso essa questão toda que a gente está falando aí de ter ainda um pouco calma nas alocações. Quando a gente olha aqui a parte de mercado de trabalho, né? Então, números de desempregados por vaga de trabalho aberta, né? Aqui a gente falando da pujança, né? A gente está falando aí de praticamente um número que dá 1,3, 1,4 vagas abertas para cada trabalhador desempregado. Então, isso aqui também é ainda um indicador de pressão nos salários, né? Nessa questão que a gente está falando, a gente está vendo aí a desinflação acontecendo, mas será que ela ainda tem espaço para consistentemente continuar performando de acordo com as projeções do Banco Central americano? A gente vai ter que acompanhar ainda a evolução desses dados para frente. Quando a gente olha essa questão de cortes de juros que eu estava comentando com vocês, né? Hoje essa é a grande dúvida que a gente vai ter para 2024, né? Qual vai ser o espaço desses cortes de juros e quando que eles vão se iniciar? O que o Fed fala para a gente são basicamente aqueles 80 bips que a gente estava falando nas projeções. Se a gente olha o que os bancos têm projetado, na média a gente está falando ali em torno de 100 bips de cortes para 2024. Então seria a gente sair aí desses juros que está em 5,5, a gente encerrar o ano com 4,5 de juros. Já o mercado tem precificado cortes bem mais agressivos do que isso, né? Praticamente aqui quase que o dobro do que o Fed está falando para a gente. Então 140 bips de juros sendo cortados ao longo de 24. Será que implicitamente aqui a gente está falando de que o mercado está enxergando uma desaceleração de atividade, uma recessão que force o Fed a cortar juros de forma mais rápida? Parece que não, porque se ele enxergasse, a gente já está vendo, na verdade, uma realização nos mercados de risco, que não é o que a gente está vendo. A gente está vendo mercados de risco performando super bem. Talvez o mercado só esteja exagerando um pouco na velocidade de corte de juros que o Fed vai poder promover esse ano. Então, isso são coisas que a gente ainda vai ter que ficar de olho aí para frente em como é que essa parte de atividade vai performar e, enfim, como é que o Banco Central vai conseguir se postar diante disso, tá? Quando a gente olha aqui, então, esse ponto que eu estava falando, né? Se a gente pega aqui a reunião de dezembro de 24 do Fed, ó, a última desse ano, a curva implícita está ali em 3,93, né? Que dá basicamente 140 bips de cortes que a gente está comentando. Ah, olhando para a parte de inflação, tudo aquilo que eu já comentei, só trazendo aqui em gráficos para vocês, né? A gente vendo aí que realmente, sim, a inflação nos Estados Unidos tem apresentado uma performance muito boa, né? Tanto a parte do headline, quando a gente olha para núcleos, a desinflação ela é bastante forte aí nesse final de 2023. Resta a gente saber como é que esse negócio vai caminhar aqui ao longo de 2024 diante dessas questões de mercado de trabalho que eu estava comentando com vocês. Aqui a curva de juros, né? O quanto que ela fecha aí comparativamente com 6 semanas atrás, né? Se a gente for olhar, todos os vértices da curva fecham bastante nessas últimas semanas. Em termos de alocação, né? Quando a gente tenta olhar, puxa, a gente ainda está, em termos históricos, né? Num ponto interessante, obviamente, de juros lá fora, né? Mesmo a gente falando que a curva fecha bastante nesses últimos meses do ano passado, ainda assim, um juros bastante gordo que está sendo pago lá pelos títulos públicos nos Estados Unidos. Parece que faz sentido, sim, a gente alocar, mas a gente tem que ficar também um pouco de olho, né, em quanto de duration a gente está disposto a adentrar nas carteiras, né, nesse nível, né, e diante do fechamento que a gente teve recente e desse ponto que eu estava comentando com vocês, que parece que o mercado está exagerando um pouquinho. Então, talvez, acho que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse momento agora, em quais vão ser a duração dos títulos que a gente vai escolher para as carteiras, porque isso ainda pode sofrer alguns impactos caso o mercado caia um pouco mais na real e se aproxime mais dessas projeções mais conservadoras do Fed que eu estava comentando. Aqui é só mostrando a curva de 10 anos, né? Então, já até ultrapassando a média móvel aí de 200 períodos, né? Com esse fechamento do final do ano passado. Então, é só para vocês terem
uma ideia do quão proeminente foi esse movimento que a gente viu aí e o quanto que ele é o grande responsável por toda esse movimento positivo que a gente viu dos mercados de risco no final do ano passado, tá? É, aqui esse é um ponto também que é legal da gente chamar a atenção, né? Jogando um pouco para o lado contrário dessa questão de juros fechando, será realmente que o mercado está exagerando? É, a gente vê aí aqui o dado do tamanho do balanço do Fed, né? Aquela questão do Fed ter voltado ao longo de 2023 a fazer o quantitative tightening, né? Então, fazer aquela venda de títulos no secundário, né? E parar com o easing, aquela recompra de títulos mais longos no secundário. Isso também, claro, bota pressão para cima na curva futura de juros e a gente vê uma continuidade desse processo e também um caminho longo ainda que o Fed deve ter em termos de redução do seu balanço, né? A gente está falando aí de 7 tri e 700, comparativamente com pré-Covid, que o balanço do Fed rodava mais próximo de 4 tri de dólares, a gente ainda tem bastante espaço para que esse movimento continue acontecendo e isso pode justamente pressionar essa questão de juros mais longos lá fora, tá? E esse outro ponto também que eu acho que é sempre legal a gente trazer para ficar no radar, que é quando a gente olha aí o quanto que a curva de juros ainda segue invertida lá fora, né? E obviamente que isso representa aqui uma preocupação, né? Se a gente pega aí outros momentos históricos em que a curva se inverte, né? Que essa linha azul passa para baixo da linha preta aqui nesse gráfico, todos esses momentos eles precederam recessões que a gente viveu na economia americana e hoje a gente está praticamente aí no ponto da curva de juros mais invertida e quiçá caminhando aí para o maior tempo em que ela fica invertida. Sabe-se lá se a gente vai ver aí um novo período recessivo adentrando lá fora, né? O mercado, mesmo com toda essa inversão de curva de juros, tem tirado isso um pouco dos preços, mas é algo que a gente ainda precisa deixar no nosso radar justamente para acabar não caindo em mãos erradas nesse momento em que parece que as coisas estão se resolvendo um pouco mais por lá, tá? Aqui é o mesmo gráfico, só que olhando aqui maturidades diferentes, né? Então, isso aqui é o 10 anos menos a curva de 2 anos, ainda assim a gente num patamar bastante invertido, tá? Um ponto importante só da gente destacar, a gente não está para ambos os gráficos aqui no pico, né, da inversão da curva, e a gente viu historicamente aí que, na verdade, o mercado ele entra em recessão até em momentos em que a curva já desinverteu, né? A ver aí para frente como é que essa questão vai se desenhar, né? Se de fato a gente vai ter ainda uma desinflação acontecendo, eventualmente até por conta de uma recessão para que o Fed comece a cortar os juros, enfim, a curva longa empine, e aí a gente volta a ver esse gráfico passando a não ficar mais invertido, né? A curva voltando a ficar mais com aquele aspecto comum, normal. Quando a gente olha para a parte de inflação, né, aquilo que eu estava comentando com vocês, a inflação implícita lá fora, ela está em patamares bastante elevados em termos históricos, sem muito prêmio entre o curto e o longo prazo, acaba fazendo sentido também quando a gente olha a curva de juros reais lá fora, a gente ainda também favorecer aquelas alocações em TIPS que a gente já vem fazendo. Esse ponto que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Então, quando a gente olha aqui, isso aqui é a TIPS de 10 anos, né? Em termos históricos, ainda pagando taxas bastante atrativas, mesmo com esse fechamento que a gente viu ali no final do ano passado, com essa melhora de juros que eu estava falando com vocês. Quando a gente olha para a parte de crédito privado, parece que ainda também segue fazendo bastante sentido as alocações para títulos com melhor qualidade de crédito. Isso aqui é um consolidado, né? Então, a gente aí vendo que o spread de corporate não está em pontos tão atrativos em termos históricos, em períodos de estresse, as taxas acabam abrindo muito mais do que os níveis que elas estão agora, mas quando a gente olha isso para títulos investment grade, né, basicamente o mesmo dado aqui, né, a gente olhando quanto é que está pagando o yield desses títulos de boa qualidade, a gente vê que em termos históricos parece que a gente está num ponto bastante interessante de alocação e já olhando para os high yields, a gente vê que em períodos de estresse financeiro
para trás, os spreads abrem muito mais do que os níveis que eles estão agora, né? Inclusive com um fechamento ali relevante ali no final do ano passado, tá? Ah, entrando aqui na parte de ações, então, para a gente falar lá dos Estados Unidos, a gente está vendo aí essa performance positiva de novembro e dezembro dos mercados de risco no geral, que acaba comprimindo até um pouco mais o equity risk premium da bolsa, que já era bastante baixo, né? Obviamente que se a gente tiver essa questão de uma desaceleração mais forte de atividade lá fora, né, a gente pode ter uma piora aqui na parte de mercados de risco, são o primeiro que devem tender a sofrer, mas nesse momento, pelo menos o que a gente tem visto aí é o mercado cada vez mais acreditando nesse cenário de soft landing, né? Mas pelo que a gente falou aí antes, parece que isso ainda não é algo que a gente pode tornar já como um sonho que vai se tornar realidade, né? A gente ainda vai ter que acompanhar um pouco mais o desenvolvimento desses dados para frente, para conseguir talvez colocar um pouco mais de credibilidade nessa visão que a bolsa está mostrando para a gente lá fora, tá? Então, o S&P, enfim, performando super bem ali no ano passado, em termos de múltiplos, a bolsa acaba ficando um pouco mais cara, claro, com essa performance que a gente viu, ainda que a gente esteja perto de uma média histórica, tá? A gente não está em pontos tão caros em termos de preço sobre lucro do S&P, mas quando a gente olha ali o Equity Risk Premium, bastante baixo, tá? Obviamente até por conta dessa questão dos juros ainda está bem elevado nos Estados Unidos, tá? E um outro ponto também importante só da gente falar é que a gente está aí vivendo esse período de céu de brigadeiro, e isso também acaba sendo refletido, obviamente, na parte de volatilidade, né? Volatilidade bastante baixa aí, em termos históricos lá fora. Entrando para a Europa, sem grandes novos discursos em relação àquilo que a gente vem falando nos nossos últimos comitês, a parte de atividade na Europa tem sido a grande detratora aí de perspectivas positivas para o continente para 2024, o que tem sido um pouco mais positivo aí no fechamento do ano passado é a parte de inflação que tem melhorado. Então, quando a gente olha tanto os acumulados aqui de 12 meses do IGSP, que vem melhorando bastante aí nos últimos meses, agora batendo 2,40 ali para o fechado de novembro, quanto à própria projeção do Banco Central Europeu para a inflação esse ano de 23 fechado e para 2024 vem melhorando também, e isso tem possibilitado com que a curva de juros lá também acabe surfando esse movimento de fechamento aí no final do ano passado. O que acaba jogando um pouco contra ainda lá na Europa é que quando a gente olha a parte de inflação core, ela vem melhorando, assim, em nível um pouco mais baixo comparativamente com outros países desenvolvidos, tá? Obviamente que isso abre espaço, sim, para o Banco Central Europeu cortar juros, mas o que preocupa de verdade é a parte de atividade, tá? Que é, no fim, talvez a gente entrar naquela questão do Banco Central Europeu ser obrigado a cortar juros porque a atividade está muito baixa e não necessariamente porque ele conseguiu, de fato, controlar a inflação, tá? É óbvio que, assim, talvez a gente tenha a inflação ficando mais controlada até por conta da atividade estar muito baixa lá na Europa, mas ainda assim, se a gente não tiver uma melhora dessa perspectiva de atividade para frente, a gente tem ali uma grande dificuldade para uma performance muito positiva dos ativos por lá, até porque até o próprio câmbio acaba sofrendo um pouco com essa questão de ter um juro real mais negativo do que outros desenvolvidos, né? Isso já é um ponto que acaba impactando no geral o continente, tá? Então, enfim, quando a gente olha aqui a parte de indústria, né, já há bastante tempo a gente vendo os PMIs mostrando um território contracionista, né, a parte de serviços também desanimando ali desde agosto em território contracionista lá na Europa, a inflação melhorando um pouquinho, como eu comentei com vocês, mas no geral acho que aqui essa parte de PIB acaba sendo o que vai machucar um pouco ainda o continente para frente, tá? Então, indo aqui para a parte de equities na Europa e um pouco como é que a gente tem
se posicionado em relação a isso, né? A gente viu aí que um pouco do cenário tem mostrado que a gente deve ter já sim chegado no fim do aperto monetário por lá, até porque essa inflação tem desacelerado. Essa é a parte da notícia positiva, mas a atividade muito fraca a notícia positiva, né? É, a, perdão, a notícia negativa. Então, a gente ainda vai ter provavelmente ainda um cenário que não é muito positivo para alocações para frente por lá, tá? É, Aqui só mostrando, então, comparativamente, né, o quanto que a inflação na Europa, no consolidado, ela tem melhorado bastante, também seguindo a dinâmica lá dos Estados Unidos. A gente tem um probleminha um pouquinho ainda maior lá no Reino Unido, mas quando a gente olha ali a parte de juros, que faz um pouco mais essa questão de câmbio eventualmente sofrer para frente, é o que eu comentei, né? A gente vendo aí o spread dos juros spot reduzindo, mas quando a gente olha o de longo prazo, ele aumentando ali um pouquinho, né? O quanto que ele está negativo comparativamente com outros desenvolvidos, tá? O mercado hoje ele coloca nos preços uma queda de juros na Europa até o final de 2024 perto de 150 bips, muito parecido com o que a gente tem nos Estados Unidos. O que dá para a gente olhar desse dado e a gente pensar um pouco sobre como é que tá essas questões de dinâmica nos dois blocos e como é que os juros podem se comportar? Para a Europa, que a gente está falando de uma queda de 150 bips, como a atividade está muito fraca, é possível que a gente veja isso se realizando, né? Já nos Estados Unidos, por conta de todas as questões que a gente falou, talvez a gente não veja, e é justamente por esse ponto aí que, enfim, Europa, se não tiver uma retomada de atividade, na verdade, essa queda de juros até é um pouco mais prejudicial do que benéfica ali para os ativos de risco por lá, tá? Enfim, aqui a parte de inflação, né, já cedendo aí bem em direção às metas, e essa parte de atividade que eu comentei, né, se a gente olha para trás, a atividade preocupa bastante, né, tanto a parte de produção industrial aqui, olhando média o acumulado dos últimos 12 meses e a média móvel de 3 meses, bastante negativos e desacelerando. Quando a gente olha aqui a parte de vendas no varejo, também em terreno negativo, e quando a gente olha para frente, também a atividade é algo que preocupa por lá, né? A parte de PMIs aqui, seja composto, manufatura ou serviços, todos eles aqui em terreno negativo, principalmente até a parte de serviço, de manufatura em terreno negativo já há bastante tempo, tá? E aqui na parte de bolsas, né, no fim, obviamente, eles acabam surfando esse fechamento de juros que eu comentei lá do final do ano passado, como todos os mercados, é um pouco menos do que os Estados Unidos, mas com uma dúvida aqui, um ponto de interrogação bem grande do que a gente deve ver para 2024 diante dessa questão de atividade. Entrando em China aqui, para a gente fechar a parte de internacional, acho que aqui as notícias são um pouco mais positivas do que a gente falou no final do nosso último comitê de novembro. A gente continua vendo ainda um país que não tem mostrado uma inflação que, enfim, sustente algum tipo de preocupação por parte do Banco Central. Na verdade, a inflação lá na China está bastante baixa já há bastante tempo. O mercado todo colocando bastante pressão em relação a como é que a China vai, né, lidar com os estímulos necessários para continuar vendo o país crescer para frente. Acho que um pouco daquilo que a gente tem discutido nos últimos meses e que ainda é válido é que a gente deve, na verdade, só estar vendo aí uma desaceleração um pouco mais estrutural do país e que isso é até saudável diante da alavancagem que a gente viu nos últimos anos por lá, né, principalmente aí nessa questão de setor imobiliário, de infraestrutura. O governo tem feito alguns pacotes de estímulo que parecem que não são tão eficientes assim, não têm sido tão eficientes assim, né, desde o ano passado, mas a gente continua um pouco nessa dinâmica do mercado se acostumando aí com essa China desacelerando, tá? Acho que as notícias positivas que eu queria trazer, só para a gente falar rapidinho, a parte de PMIs aqui vem melhorando um pouquinho, na parte de indústria acelerando em relação a outubro, quando a gente olha serviços também acelerando, que também acaba sendo positivo aqui para os preditivos para o final de 2023, o PIB ali sendo quase entregue até o que a gente tem no acumulado dos últimos 12 meses, naquilo que o Politburo tem colocado para a gente, que vai trazer
de 5% para o ano passado. A gente vai ter que ficar de olho também como é que isso daí vai ser direcionado para 2024 e, enfim, isso com certeza vai ser driver para a forma como o governo vai agir em relação a esses estímulos por lá, tá? A gente estava neutro no nosso último comitê, aqui, esses pontos que eu estava comentando com vocês, né? A gente parece que vê aí essa desaceleração com uma característica bastante estrutural, né? A inflação bastante baixa que eu estava comentando, aqui olhando para a parte de mercado de trabalho, a gente vê aí alguma melhora no final do ano passado, tanto na parte de renda aqui dos trabalhadores, quanto na parte de taxa de desemprego, que se manteve ali num patamar um pouco mais baixo. E aqui a parte de PIB, né, que a gente ainda vai ter que ver como é que o ano de 2023 vai fechar, mas parece que tem seguido ali uma trajetória de desaceleração mais gradual, que enfim, essa questão mais saudável que a gente estava falando, né? E, obviamente, como a gente tem essa incerteza aí em relação a pressão que o mercado coloca sobre a forma como o governo lá tem lidado com essa desaceleração, e a necessidade desses novos estímulos, a parte de bolsas lá não tem performado, né? Não performou em 2023, diferentemente dos outros países que viveram aí esse movimento de fechamento de juros futuros no final do ano, mas de toda forma parece que em termos históricos também a gente está num ponto que ah, 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 não tira também tanto o sentido de alocação em China, até porque parece que ao longo do ano passado o mercado botou bastante o pé, bastante pressão, o pé no freio aí em relação a essas perspectivas com o país, tá? Aqui então trazendo só os nossos comentários finais dessa parte de global, acho que ainda faz bastante sentido a gente olhar para a qualidade nas alocações de renda fixa, principalmente diante desses spreads elevados que a gente ainda está vivendo. A gente, obviamente, tomar um pouco de cuidado com relação à duration das alocações por hora, né? Por conta dessas questões do mercado parecer que está exagerando um pouco nesse ritmo de cortes lá fora. A gente ainda olhar com carinho também para as TIPS que parecem que fazem bastante sentido em termos de carrego para longo prazo, né? Diante daquelas implícitas que eu estava comentando com vocês, e do próprio juro real, que está em níveis bastante interessantes. Quando a gente olha essa parte de cortes de curto prazo, né? A gente tem ali o mercado que parece que está exagerando um pouco no quanto que está colocando versus o quanto que o Fed está falando que vai cortar. Então, a gente ficar um pouco de olho em relação a isso e tomar um pouco de cuidado na forma como a gente vai cuidar das alocações agora. Acho que não é muito um momento da gente tentar ser herói. E quando a gente olha aqui a parte de bolsa, parece que ainda não faz sentido diante do baixo Equity Risk Premium que a gente tem ali, ainda por conta das taxas de renda fixa, a gente aumentar a exposição de bolsa das carteiras, tá? Obviamente que pensando em final de ciclo, talvez isso sim faça sentido, dado que agora o próximo movimento do Fed vai ser de cortar, mas a gente tem que tomar só um pouco de cuidado de fugir um pouco de valuations muito extremos para fazer esses movimentos, tá legal? Começando aqui pela matriz de indicadores, acho que pontos importantes para a gente falar do mês passado para esse ano, e que acabaram impactando aqui na performance dos nossos mercados. A gente continua vendo dados de desinflação bastante positivos aqui no Brasil, obviamente que isso traz espaço para cortes de Selic. A gente está vendo aí o acumulado do nosso IPCA nos últimos 12 meses, rodando agora em 4,68, com o fechado de novembro. A gente vai ter o fechado de dezembro na sexta-feira dessa semana agora. Quando a gente olha IPCA 15, né, acumulado dos últimos 12 meses, também rodando em níveis bastante positivos, né, comparativamente com o que a gente viu ali no final do ano passado, do ano retrasado, aliás, com o início do ano passado. Quando a gente olha a parte de core, também vem melhorando, bastante positivo aqui os nossos índices de inflação, e isso é que tem aberto esse espaço para cortes de Selic, tá, em maior magnitude, tá? Obviamente que a gente tem que sempre ponderar aqui
o espaço terminal de Selic, que isso vai ser muito mais determinado pelo quanto que a gente vai ter de espaço para os juros lá fora cair. É, obviamente também essa dinâmica de atividade nos Estados Unidos que a gente estava falando agora, e também as nossas questões fiscais aqui como o nosso principal calcanhar de Aquiles aqui para esse espaço de Selic terminal. A Selic continuou ali no final do ano passado, caindo ali mais 50 bips, né, encerrando o ano ali nos 11,75. A gente tem o Comitê de Política Monetária brasileiro antecipando mais 2 cortes de 50 para 2024 nesse primeiro trimestre, né, enquanto que, né, em termos de Selic terminal aqui para 2024, o foco está trazendo que a gente tem ainda um espaço de cortar adicionalmente a esses 100 bips mais 175 até o final do ano, né? É, e para o longo prazo, né? Aqui, 2025 e 2026, ainda falando que a nossa Selic terminal poderia ser ali mais próxima dos 8,5. Acho que a grande dúvida que a gente vai ter aí e que a gente vai precisar acompanhar ao longo de 2024 também como é que esse cenário de inflação vai se desenrolar para frente, para a gente ver esse espaço de Selic terminal aí que a gente está falando, do quanto que o Banco Central ainda vai poder cortar. Obviamente, quando a gente pega hoje, fala que a gente está com uma taxa corrente de juros em 11,75 para uma inflação que está rodando aqui mais perto de 4,5, com 5, a gente está falando ainda de um juro real que está aí na casa dos 6%, que é bastante alto, né? É, a gente teria espaço, em teoria, pelo que o Banco Central nos fala, para cortar a Selic aí para um juro real neutro próximo de 4,5. Então, a gente está falando aí de uma Selic de 10, enquanto que o próprio foco está trazendo para a gente uma Selic terminal de 9, que já colocaria a gente num patamar expansionista aí, em termos de política monetária. A gente vai ter que olhar como é que esses dados vão se desenvolver para frente, essa questão lá de fora, para saber de fato qual que é esse espaço terminal de juros. Quando a gente olha para a parte de atividade aqui no Brasil, né, mesmo diante dessa alta de juros tão forte que a gente viu no ano passado, a atividade no Brasil vem tendo uma dinâmica bastante positiva, tá? Então, taxa de desemprego aqui praticamente nas mínimas. Quando a gente olha, criação de vagas também em alguns meses bastante positiva aí, nos dados do CAGED. A nossa atividade também com uma perspectiva positiva ali para 2023, né, muito acima do que a gente tinha precificado no começo do ano anterior. E quando a gente olha para 2024 e 2025, isso na margem também vem melhorando. É, Claro que a gente vai ter ainda uma desaceleração dessa parte de atividade no último tri desse ano de 23, obviamente porque a parte de agro que puxou no começo do ano não vai continuar com essa performance, até por conta da base mais elevada para o final do ano de 23, mas a parte de serviços, principalmente aqui no Brasil, tem tido uma dinâmica bastante positiva mesmo diante dessa questão de juros tão elevados, tá? É, Olhando para frente, quando a gente olha aqui a parte de PMIs, a parte de manufatureira, ela vem desanimando ali no final do ano passado, mas a parte de serviços vem uma dinâmica positiva aí nos últimos 3 meses, então a gente ainda deve ver essa parte de atividade acomodando um pouco para 2024, mas ainda em campo positivo, tá? E, enfim, corroborando para esse cenário de desaceleração dos juros de forma bacana, tá? É, Quando a gente olha aqui para a parte de câmbio, né, que a gente vai falar mais para frente, a gente ainda vê aqui um carrego bastante positivo para o real, né, dado os níveis praticados na curva futura, né, o quanto que a gente tem ali implícito do carry aqui para a nossa moeda, uma performance também bastante positiva, mesmo com essas quedas de Selic aqui do nosso real, inclusive isso é explicado por essas questões de atividade positiva que eu estava comentando com vocês, entrada de fluxo estrangeiro e até a posição das nossas contas externas aqui, que acaba ajudando, tá? Ah,
quando a gente olha o Focus, então é justamente esse ponto que eu estava comentando com vocês, né, da gente ver aí o Focus enxergando um espaço da Selic cair aí ainda 275 bips até o final desse ano de 24, e ainda com mais um espaço de 50 bips para 25 e 26. Há aqui uma melhora mais positiva da perspectiva de atividade para o ano já de 24, começando a aparecer comparativamente com algumas semanas atrás, ainda que a gente esteja vendo aí uma acomodação comparativamente com o que a gente teve no ano passado, tá? É, Quando a gente olha aqui a parte de juros nominais, a gente estava neutro no nosso último comitê. A gente segue vendo aí essa questão de inflação corrente bastante baixa. Um ponto importante, esse fechamento de curva de juros lá fora que a gente viu em novembro e dezembro, também tem se traduzido aqui no Brasil, e isso tem tirado um pouco de prêmio do que a gente vê na curva futura de juros comparativamente com aquilo que o Focus está mostrando, né? Então, talvez as alocações em pré daqui para frente, a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com elas, né? Dado que esse prêmio tem fechado e a gente sabe que a gente entrando mais fortemente nessa dinâmica de desaceleração de juros aqui no Brasil, a tendência é que a gente veja um pouco mais de perda no prêmio das prés para a gente poder alocar na curva nominal. É, Além disso, a gente tem também o cenário externo e o fiscal que acabam preocupando, né? Olhando agora para frente, diante dessas questões de novo arcabouço fiscal, de como é que tem sido colocado os gastos públicos como prioridade por parte do governo, talvez a gente veja ali surpresas inflacionárias que inclusive dificultem um pouco quedas tão fortes aí de Selic para frente e que acabam piorando um pouco mais essa questão do pré, ao mesmo tempo que a gente vai passar nisso mais para frente, mas vocês vão ver que as implícitas também estão num ponto bastante baixo e que acaba talvez até favorecendo a gente manter ainda as alocações em títulos atrelados à inflação como os mais favorecidos nessa parte de renda fixa, né? É, e então aqui mostrando para vocês como é que está a nossa curva nominal, né? Esse movimento todo de fechamento de juros em todos os vértices que a gente também viu lá fora, aconteceu aqui no Brasil ali nos últimos 2 meses do ano passado. Em termos de alocações que parecem fazer mais sentido, a gente começa a olhar para horizontes que são um pouco mais altos aqui, pensando em longo prazo. O prêmio que existe na curva mesmo para o curto prazo para o curto prazo ele é bastante negativo, ele é bastante pequeno, na verdade, até dependendo do cenário que a gente for avaliar, ele é negativo. E quando a gente olha mais para longo prazo, talvez a gente tenha que esticar muito as alocações para pensar em travar taxas que talvez façam sentido para as carteiras correndo contra o CDI, mas a gente incorre aí também um componente de incerteza bastante alto, né? É, Aqui, só mostrando como é que o mercado tem precificado os juros futuros implícitos, né? Então, o mercado aí com um pequeno prêmio aí em relação aos cortes mais curtos de Selic aqui entre a primeira e a segunda reunião desse ano. É, a gente ainda com uma dúvida grande em relação a essa questão de aceleração de cortes por parte do Banco Central, né? O discurso sendo ainda bastante duro por lá, mas quando a gente tenta forçar um pouco esses cenários para uma alocação de pré de um ano, por exemplo, aqui nesse curto prazo, né? Se a gente imaginar a Selic caindo em direção a esses 9% até o final do ano, praticamente a gente empata com o CDI aqui em estar alocando em títulos pré-fixados na taxa que está sendo negociada hoje na curva. Então, parece que não faz tanto sentido essa alocação de prédio curtíssimo prazo, e a gente, para poder enxergar algum prêmio aqui, acaba tendo que estressar cenários com alocações bem mais longas, né? Então, aqui, dando um exemplo para vocês de 5 anos, se a gente estiver falando numa Selic se desenhando, como o Foco está trazendo para a gente, em que ela encerra aí 24 nos 9%, depois caminha para os 8,5% e a gente mantiver isso pelo longo prazo, a gente está falando de alocar hoje em títulos pré com o mesmo período e dá mais ou menos 114, 115% do CDI, esse cenário se desenhando. Obviamente que tem um componente grande de preocupação aqui, principalmente a partir de 2025, que a gente vai ter troca na presidência do Banco Central, né? E, enfim, talvez uma leniência um pouco maior com um cenário de inflação mais forte para frente, e uma Selic mais baixa possa gerar um impacto de a gente precisar ter um aumento de juros para frente. Então, aqui só estressei um cenário em que a gente tivesse justamente
um choque inflacionário ali a partir de 26 e a gente precisasse subir a Selic para próximo ali de 12%, que é uma taxa até mais alta do que a corrente que a gente tem agora, para depois voltar a ter um ciclo de cortes. E a gente vê que nesse cenário a gente acaba praticamente ali também empatando com o CDI. Um pouco do que eu quero colocar aqui de contexto geral é que a gente está vendo aí os prêmios da curva pré se esgotarem. Então, obviamente que, salvo a gente ter alguma mudança de cenário lá fora, abertura de curva de juros por lá, que também se reflete em abertura aqui, parece que nesses níveis atuais que a gente tem praticando, esses prêmios da pré não estão mais fazendo tanto sentido assim para a gente ficar com uma sobreexposição nas carteiras. Já quando a gente entra aqui na parte de juros reais, que a gente estava 2 notas positivos no nosso último comitê, parece que ainda é um ponto de alocação que faz bastante sentido, né? Mesmo a gente estando com uma inflação de curto prazo aí que está numa dinâmica benigna, né, que faz com que o carrego dessas posições de inflação seja ruim. A cada mês de IPCA fraco que a gente vem tendo, você está perdendo dinheiro em relação a estar alocado em CDI, mas como as implícitas para frente estão em patamares bastante descontados, e a gente tem uma perspectiva de que a gente possa ter uma surpresa inflacionária acontecendo ao longo de 24, ao longo de 25, até por essas questões políticas de Banco Central que eu comentei, parece que faz bastante sentido a gente ter, sim, alocações em títulos indexados ao IPCA para carregar. Até porque os níveis de juro real são bem mais elevados do que o juro real neutro colocado ali pelo próprio Banco Central que eu comentei. Então, se a gente olha aqui a curva de juro real, ela teve também um fechamento ali na ordem de 30 bips ao longo dos seus vértices, comparativamente com 6 semanas atrás, mas ainda assim esses níveis parecem ser bastante atrativos de juro real, né? Aqui a gente com esses 5,40, praticamente aqui, a exemplo da B35, a gente vê que, em termos históricos, ainda é um bom momento para alocação. Quando a gente olha a parte de implícitas, né, elas basicamente seguiram praticamente de lado aqui nos vértices mais curtos e até fechando um pouquinho nos mais longos, em níveis de inflação que são bastante baixos comparativamente com aquilo que o Brasil tem entregado nos últimos anos. Quando a gente olha aqui esse fechamento de implícita, isso aqui é justamente o que parece que dá bastante atratividade para a classe de inflação, a gente falar que está rodando com o mercado pensando que a inflação entregue esperada aí para os próximos 5 anos é na ordem de 4,80, com todas essas questões que a gente comentou de arranjos políticos e fiscais que a gente tem, parece que a gente está num ponto atrativo de alocação de inflação por conta da proteção que a gente pode ter em caso de surpresas para cima desses 4,80, tá? Quando a gente olha no horizonte mais longo, a gente está praticamente aqui próximo das mínimas históricas de inflação implícita, tá? Então, parece fazer, sim, bastante sentido ainda a gente manter as alocações nesse tipo de papel. Aqui, um ponto extra só para a gente trazer, a parte de bola da vez, né, em termos de crédito privado, que depois dos eventos que a gente teve em 2023 ali, de Light, Americanas, todos os papéis, por conta de uma massiva saída de investidores na classe, eles tiveram uma abertura bem relevante dos spreads e estavam fazendo bastante sentido para a gente alocar nas carteiras. Isso ainda é, de certa forma, um pouco de verdade, mas num nível bem menor do que a gente viu ao longo de 2023. Então, talvez o prêmio gordo que a gente tinha ali na parte de crédito privado, ele tem se fechado, a gente tem visto aí algumas emissões saindo com spreads um pouquinho mais apertados. Então, essa defesa aqui em relação à classe de inflação, ela não está olhando necessariamente para créditos privados e olhando sim para até a gente pensar em títulos públicos em que a gente consegue encontrar papéis com uma duração um pouco maior. Obviamente que o investidor tem que estar ciente da volatilidade que está incorrendo nesse tipo de alocação, mas em termos históricos a classe parece fazer bastante sentido, talvez não tanto o prêmio que você está pagando por estar correndo o risco de crédito, mas sim o prêmio que você está pagando por estar correndo o risco aí da indexação. Quando a gente olha, então, justamente esse ponto aqui de olhando de spreads de crédito, né, a gente vê ali que em dezembro os spreads que seguiram fechando, né, ainda assim um nível superior aqui para duplo A, quando a gente olha comparativamente com pré-americanas e light, mas já num ponto tão atrativo quanto a gente viu surfar ao longo de 2023.
né? Quando a gente olha já os títulos AAA, aí a gente já está em níveis bem mais baixos de spread, né? Então, essa janela aí que eu estava comentando com vocês, que parece que está se fechando um pouco. Aqui é só para corroborar ainda aquela questão que a gente estava falando de preocupação em relação à fiscal, né? Projeção da nossa elevação de dívida PIB, que é bastante preocupante aí para os próximos anos, né? Mercado colocando que a gente atinge aí perto de 90% de dívida PIB no nosso país, ainda dentro dos próximos 6 anos aí. É, então, enfim, isso acaba sendo, obviamente, que um reflexo nas projeções de algo que pode se traduzir em mais inflação para frente, que, enfim, é mais aí um ponto que defende um pouco mais essa questão da classe. Entrando em bolsa aqui no Brasil, a gente tem ainda visto a bolsa negociando a múltiplos que são interessantes para as alocações. É claro que diante de toda a performance que a gente viu em 2023, que foi basicamente no último trimestre ali, com novembro e dezembro puxando muito, muito forte todos os papéis, a gente tem talvez uma janela que não seja tão interessante para entrada quanto a gente tinha há meses atrás, mas de toda forma ainda parece também ser algo relativamente interessante para se ter de alocação nas carteiras, enxergando obviamente que também ainda os prêmios que a gente tem na renda fixa e o fato de que a gente está ainda com uma Selic muito alta, que deve permanecer ao longo dos próximos meses, né, num ritmo de queda não tão rápido assim, pelo menos ao que tem se mostrado os dados até então. Então, em termos aqui de tira implícita da bolsa aí para o próximo ano, a gente está falando de 7,70, contra uma B que está 5,30, a diferença de prêmio já foi muito maior no passado, né? Parece ainda assim que a B como sendo o título que parece fazer mais sentido para a alocação nas carteiras, mais do que essa questão de bolsa, pelo menos nesse momento, diante dessa alta que a gente teve, mas obviamente que a gente não pode deixar de estar posicionado nas carteiras para justamente surfar esses movimentos. Quando a gente olha aqui a parte de Active Risk Premium, a gente já entrou para dentro do campo de um desvio padrão aí da nossa média histórica, então essa alta muito forte aí de bolsa que a gente teve no final do ano passado, parece que ela rompeu algumas barreiras aí que a gente tinha nos últimos meses já em termos de valorização dos papéis, e talvez para a gente ver mais um movimento tão forte quanto esse que a gente viu, a gente vai precisar ter alguns endereçamentos, principalmente dessa parte lá de fora que estava comentando no internacional, enfim, mas ainda assim, né, a gente está, em termos históricos, num ponto que não é de se jogar fora, tá? Ainda parece ser interessante. É, Quando a gente olha aqui a parte de captação dos fundos de bolsa no Brasil, dezembro ainda assim foi um mês bastante negativo, né? Seja para a pessoa física e o institucional ali acabam sendo responsáveis por resgatarem na bolsa. Aí praticamente todos os últimos 12 meses em queda, o fluxo de captação na parte de renda variável. Quando a gente olha o consolidado do ano, aqui até comparando, né, novembro com dezembro, né, a performance tão forte de dezembro, bastante explicada aqui pela entrada mais de estrangeiro do que dos demais, né, de novo aí institucional seguiu com os resgates que a gente comentou. Quando a gente olha no ano de 23, praticamente a gente está aqui no 0 a 0 em termos de fluxo de bolsa, e a gente tem o ponto de que, com quedas da Selic para frente, a gente deve voltar a ver essa barra de institucional e a barra de pessoa física puxando um pouco mais para cima essa questão de fluxo. Acho que o ponto importante que eu estava comentando antes a gente vê uma melhora lá de fora, vai ser talvez quem vai puxar também um pouco mais essa questão de estrangeiro, que já deu uma baita de uma primeira pernada aí no final do ano passado. Então, olhando aqui para a performance dos fundos que a gente acompanha no escritório, a gente vê que o ano de 23 foi bastante positivo, né? Todos os fundos superaram o Ibovespa ali, até pela característica que eles têm de alocação nas carteiras, que são papéis bem diferentes do que aqueles que compõem o índice. Aqui os acumulados dos últimos 24 meses. Aí a gente está bem dividido, né? Uma parte dos fundos que a gente acompanha estão rodando abaixo do Ibovespa,
até por conta da como foi a dinâmica da performance do índice em 2022, que foi muito mais puxado ali pelos papéis de commodities, enfim, com toda aquela alta de inflação que a gente estava vendo. Isso acabou impactando um pouco mais essa performance de longo prazo, mas no geral parece que dá para a gente ficar feliz aí com a forma como os gestores têm se posicionado nos fundos de renda variável. Quando a gente olha os long bias, né, que tem um mandato que tem um pouco mais de flexibilidade em relação à quantidade de compra e venda que eles podem fazer dentro das carteiras, né? Majoritariamente comprados, mas com uma abertura de mandatos maior para ficar com posições vendidas. O ano não foi tão positivo assim, tá? A gente viu ali os fundos, no geral, retornando abaixo do que foi a performance do Ibovespa, ainda que tenha sido um ano positivo e comparativamente com o CDI, boa parte deles acabou batendo o índice, mas de toda forma, pela própria característica de que são esses mandatos, uma performance que ela é boa, né? Um ano bacana, é, até porque justamente o ponto da gente adicionar esse tipo de produto nas carteiras é a gente reduzir um pouco mais de volatilidade comparativamente com bolsa e ainda assim ter uma entrega de resultado. Entrando aqui para a classe de multimercados, a gente estava neutro no nosso último comitê. Parece que à medida que o tempo vai passando, né, a gente tem dois pontos que começam a jogar mais positivo para a classe de multimercados, né? O primeiro ponto que começa a jogar mais positivo é a própria queda da Selic, que vem acontecendo aí no spot, e vai fazendo com que cada mês que passe, que um multimercado não performe, ele tome um pouco menos de calor ali do quanto que o CDI está subindo. E o outro ponto que acaba jogando um pouco mais positivamente para os multimercados é a parte da gente olhar para a política monetária e talvez ter um pouco mais de clareza em relação aos pivôs que os bancos centrais vão fazer para frente, né? Então, a gente ter esse movimento mais claro aí de queda de juros se mostrando lá fora, e isso conseguindo ser um direcional maior para as posições que os gestores têm nas carteiras, tá? Ainda em termos de captação, também tem sido foi um ano bastante negativo, né, para a performance da indústria no geral e para a captação da indústria no geral. Dezembro também não foi diferente, apesar de ter já diminuído um pouco em relação a novembro, né? A gente deve também ver uma dinâmica parecida com o que eu falei sobre renda variável aqui na classe de multimercados para frente, com um início de 24, aliás, desculpa, uma performance em 24 que deve trazer uma melhora em relação a essa saída líquida, né? Talvez até uma entrada líquida de investidores na classe. Quando a gente olha a performance mensal dos fundos de multimercado, ela foi bastante positiva, como já era de se esperar com os mercados de risco desempenhando bem no mês de dezembro, mas quando a gente olha o anual aí, acho que a fotografia não é tão boa assim, né? A gente tem sim alguns nomes que se salvaram aí, ficaram nos primeiros quartis da indústria em termos de retorno e superaram o CDI, mas em contrapartida, alguns outros nomes também não performaram no ano de 2023. Foi sim um ano bastante difícil, né? Como a gente já tinha comentado antes, por conta da alta de juros que a gente viu lá fora, um pouco de receios em relação a quebras bancárias que a gente teve lá no primeiro trimestre do ano, nos Estados Unidos, um pouco daquela questão de dúvidas em relação a como é que a economia americana ia reagir diante da alta de juros e eventual entrada numa recessão. Todos esses questionamentos acabaram dificultando um pouco a performance dos fundos, mas acho que a parte positiva para a gente olhar aqui é que quando a gente começa a estender essas janelas de alocação, né, 24 meses até 36 meses, a gente ainda vê majoritariamente aqui uma performance bem positiva da indústria e aparentemente a gente está entrando aí num ano que deve trazer um pouco mais de clareza para a forma como os gestores vão se posicionar por conta dessas questões de política monetária. Olhando para alternativas, a gente estava um note negativo no nosso último comitê,
a gente já vinha falando sobre como que a dinâmica de Selic poderia afetar a performance, principalmente dos ilíquidos e na parte dos líquidos, né? Olhando, por exemplo, a fundos imobiliários, como é que se daria a dinâmica entre a performance desses ativos e as curvas futuras de juros, principalmente ali falando da curva de juro real. No final, a gente está vendo aí que 2023 fechou bastante positivo também para IFIX, tá? Um pouco menos do que bolsa, mas quando a gente olha o fechado do ano, o índice fecha aí com 15,5 de alta versus os quase 23 ali do Ibovespa. Mas, de toda forma, ainda parece que, em termos de yield que a gente tem esperado dentro dos papéis que compõem os portfólios dos fundos imobiliários, parece ainda talvez não fazer tanto sentido assim as alocações nesse tipo de classe, comparativamente com o que a gente ainda tem na renda fixa, tá? Até porque a gente tem, obviamente, um componente de volatilidade bem grande associado a esse tipo de alocação, tá? E por último aqui, só para a gente entrar em câmbio, a gente vem vindo de uma performance bastante positiva da nossa moeda local, e a parte que mais explica essa performance positiva e que a gente ainda deve ver também para frente um colchão de segurança aqui para o nosso real é principalmente essa parte das nossas contas externas que eu comentei com vocês. Então, aqui a gente vendo aí o nosso câmbio num cenário bastante positivo por conta dessa questão de balança comercial e de como é que está a nossa posição de reservas internacionais, tá? Então, mesmo a gente vendo queda de Selic adiante, aí precificada pelo mercado, pelo menos nesses 100 bips para os próximos meses, o nosso real tem um colchão de segurança que parece ser interessante. Obviamente que a gente sabe que aqui no Brasil até uma semana é longo prazo, né? Então, a depender das falas políticas que a gente tem ao longo das próximas semanas, com o retorno do Congresso ali a partir de fevereiro, o real volta a ter uma volatilidade um pouquinho maior, mas de toda forma, quando a gente olha aspectos estruturais, parece que a gente tem uma posição confortável que faz com que o nosso carrego em moeda nacional vale a pena nesse momento, tá? Aqui é justamente esse ponto que eu estava comentando sobre reservas internacionais para mostrar para vocês, né? Então, como a gente, ao longo do tempo, foi melhorando o nosso estoque de reservas internacionais e até nos últimos 12 meses aqui a gente com uma elevação perto de 5% do nosso estoque lá fora, que está aí na ordem de 348 bi de dólares, tá? Então, no fim, esses acabam sendo os pontos aí que protegem a gente nesse sentido cambial. Enfim, essa parte de carrego que eu estava falando, né? Quando a gente olha aí o carry de um ano do real, a gente está falando do real ser corrigido perto desses 4,90 que ele está agora, para algo em torno de 5,30, 5,35 pela Selic, e isso acaba rodando aí abaixo da maior parte das projeções dos economistas para o câmbio no mesmo período, tá? Então, aqui, só para a gente falar de comentários finais aqui do Brasil, primeiro ponto é que parece ser a saída mais interessante para a renda fixa agora, ainda essa questão de juro real, com essas implícitas bastante baixas, tá? A gente também, pensando para novas alocações, pelo menos nesse momento em que a incerteza lá de fora está bastante grande ainda, e que a gente já viu uma pernada de bolsa muito forte aí nos últimos 2 meses, talvez seja o momento da gente sentar um pouco, observar a dinâmica da economia para os próximos meses e como é que vai se dar essa questão de desaceleração de juros aqui no Brasil antes de tomar novas posições muito grandes. Então, a gente sabe que o carrego alto de Selic ainda é grande para frente, então talvez formar caixa agora também não é de toda forma ruim, não é que a gente está jogando alguma oportunidade fora. A gente só precisa talvez esperar um pouco mais a poeira baixar e a gente entender o que que pode fazer mais sentido para frente. Quando a gente olha a classe de multimercados, que teve um ano bastante difícil em 2023, parece que talvez faça mais sentido a gente voltar a olhar com carinho também para essa classe em 2024, diante dessas questões de política monetária que devem ficar mais claras. E acho que o ponto importante aqui, a mensagem geral, é diante da alta que a gente tem visto aí de performance dos mercados de risco, talvez a gente não tentar ser herói agora seja uma boa saída, a gente esperar um pouco e ver como é que as coisas vão se desenrolar para frente, também é
uma forma da gente tomar uma decisão de alocação. Então, acho que esse ponto é importante aqui, né? A gente tomar cuidado para não se deixar levar um pouco por esse otimismo que a gente tem visto nos mercados e tomar as decisões com calma e com consciência nas alocações pode ser benéfico para a gente se proteger no longuíssimo prazo, tá legal? Então, acho que esses são os pontos que a gente queria trazer aí para o nosso comitê mensal de janeiro de 2024. Agradeço aí a participação de todos.